Certo dia, conversando com uma amiga cristã que estava passando por alguns problemas, ela me disse assim: eu não vou mais me diminuir para agradar os outros. E olha que louco, ela chegou a essa conclusão após anos de conversão. Às vezes a gente pode estar tão mergulhados em certas coisas que nós ficamos cegos. E o vício de querer agradar as pessoas faz com que a gente diminua quem Deus nos criou para ser. Então eu creio que a gente precisa conversar sobre isso. Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Quero começar esse vídeo contando um testemunho para vocês. Quando eu me converti, eu fui para uma igreja de algumas amigas minhas, que inclusive até hoje nós somos amigas, nós somos muito próximas. Porém, eu sempre me sentia um peixinho fora d'água naquela igreja, sabe? Eu via que existiam algumas panelinhas e eu me esforçava muito para pertencer àquele lugar. Se eu faltasse algum culto, na semana seguinte, eu percebia que eu já estava totalmente por fora dos assuntos, né? Que as pessoas já tinham conversas que eu não me encaixava mais, né? E eu percebia que grande parte das pessoas que estavam ali, elas não estavam interessadas em abraçar o novo convertido, né? Claro, existiam exceções, né? Essas minhas amigas, por exemplo, elas sempre abraçaram todo mundo que chegava na igreja, mas eu percebia que era muito forte essa questão da panelinha, essa questão de conversas paralelas, sabe? De não querer, do grupo não querer ser um grupo mesmo. Eu lembro de uma situação onde um parente de uma pessoa dessa igreja faleceu. Eu sabia que as pessoas iam ir nesse velório para prestar solidariedade depois de uma reunião da igreja, que eu estava presente nessa reunião da igreja. E isso já era tarde da noite. Então, se eu não fosse pro velório, só eu não iria. E aí eu pensei, ok, eu não sou íntima dessa pessoa, tô recém iniciando nessa igreja, mas eu vou lá prestar minha solidariedade, abraçar a pessoa, né? Porque eu acho que é isso que um cristão deve fazer. E aí eu fui. Então, era noite, gente, era frio, invernão aqui na Serra Gaúcha. E eu cheguei tarde em casa, mas eu fui lá com todo mundo para esse velório para prestar solidariedade. Na semana seguinte, eu vejo nas redes sociais que aquela pessoa cujo parente havia falecido tinha feito uma festa de aniversário e tinha convidado muita gente da igreja. Só eu que não tinha sido convidada. E eu confesso para vocês que, como nova convertida, né, ainda conhecendo tudo a respeito da igreja, a respeito de Deus, eu fiquei chateada. Porque eu pensei assim, poxa, pra ir no velório eu servia. Agora, pra ser convidada pra festa de aniversário eu não sirvo. E, gente, isso só foi a gota d'água, porque eu tava muito me esforçando pra pertencer àquele lugar. E eu senti um forte direcionamento de Deus que aquele não era o lugar que eu deveria estar. Podia ser o lugar que outras pessoas deveriam estar, mas não era o lugar que Deus queria que eu estivesse. Eu tava perdendo a minha identidade, porque eu tava querendo pertencer àquele grupo, eu tava fazendo o que fosse possível para ser aceita. Mas, gente, não é assim que deve acontecer em nenhum lugar e muito menos em uma igreja. Para mim, o foco sempre tem que ser Jesus. Se eu tô me esforçando para agradar pessoas e não a Cristo, tem alguma coisa muito errada nesse local. E por que eu tô contando isso pra vocês? Pra mostrar que sim, nós cristãos também podemos cair no vício de querer agradar todo mundo. Porém, a pergunta, na verdade, que eu sempre utilizo é: se nem Jesus agradou todo mundo, quem somos nós pra querermos agradar os outros? Às vezes, tu pode estar perdendo a tua personalidade em coisas pequenas e sutis. Talvez tu sempre foi uma pessoa com a fala doce, mas de um tempo pra cá começou a ter uma fala mais firme, mais ríspida, para tentar se encaixar, para tentar ser respeitada, para tentar ser ouvida. E eu digo isso não apenas na igreja, mas na sociedade também, pode ser no teu ambiente de trabalho, enfim, em vários lugares. Talvez tu tenha mudado o teu jeito de falar, o teu jeito de vestir, o teu gosto pessoal, só para tentar se encaixar e ser aceito. Ou quem sabe até só para ser visto com bons olhos por outras pessoas. E o grande problema disso tudo, gente, é que aqui o propósito é agradar pessoas e não o Senhor. Antes de querermos agradar as pessoas, a gente sempre tem que perguntar: Pai,
O que o Senhor acha disso? É claro que aos poucos, né, com o passar dos anos, a gente vai mudando os nossos gostos, a gente vai mudando o nosso jeito, a gente vai melhorando, né? E glória a Deus por isso. Mas a gente precisa melhorar e mudar porque há um direcionamento de Deus para isso, e não porque nós estamos sendo influenciados pelo meio que nós estamos, pelas pessoas. Vocês entendem como é muito sutil e muito perigoso isso? Será que tu não tá mudando por conta do ambiente que tu está inserido, ou tu tá mudando realmente porque Deus está transformando a tua vida? A gente precisa ter muito cuidado com isso, e é muito fácil a gente não se dar conta desse detalhe. E eu quero propor que tu reflita a respeito disso hoje. Olha só o que diz em Lucas, capítulo 6, versículo 26. Eu vou ler para vocês a versão A Mensagem. Coitados de vocês que dependem da aprovação dos outros, sempre preocupados em agradar a todos. Essa escravidão compromete a sinceridade. Lembrem-se de quantos profetas corruptos receberam a aprovação dos seus antepassados. Não repitam o mesmo erro. A passagem de Lucas associa o ato de querer agradar todo mundo com escravidão. E isso não faz o menor sentido para nós cristãos, porque Cristo morreu na cruz para nós sermos livres. Tu entende que quando tu começa nessa ânsia de querer agradar todo mundo, tu tá jogando fora aquilo que Cristo fez por ti? Eu realmente creio que Cristo se entristece quando a gente tem essas atitudes. Porque a gente querer se moldar para ser aceito pelos outros é como se a gente estivesse dizendo para Deus que a gente não aceita a nossa identidade em Cristo, a gente não aceita quem Ele nos criou para ser. Parece que a gente está dizendo assim: Pai, eu não quero ser essa pessoa aí que o Senhor está me criando, eu quero ser aquela lá, porque eu quero ser encaixada naquele grupinho. Ou seja, nós estamos dizendo para Deus que quem Ele criou, ou seja, nós, não é bom o suficiente e a gente precisa ser modificado para ser aceito na sociedade. É basicamente isso que a gente está dizendo para Deus. A passagem que eu li, ela também compara o ato de querer agradar todo mundo com os profetas corruptos. Aqui ele diz: eles receberam a aprovação dos seus antepassados. Ou seja, não é porque as pessoas estão aplaudindo que tá certo a gente fazer isso. Talvez tu veja uma pessoa e tu queira agradar aquela pessoa porque tu vê que ao redor dela tá todo mundo aplaudindo, tá todo mundo falando que é bonito aquilo que ela tá fazendo. Mas não significa que o que essa pessoa faz é aprovado por Deus, entende? Pode ser aprovado pela sociedade, mas talvez não seja aprovado por Deus. Eu creio, gente, que as redes sociais aceleraram esse processo dentro de cada um de nós. Quando tu publica uma foto no Instagram, o que tu quer? Tu quer que essa foto repercuta, certo? Não sejamos hipócritas, porque assim, se fosse pra ninguém ver a foto, a gente não publicava. Então, querendo ou não, nós estamos lá querendo o like da pessoa, querendo ser aceito pela pessoa, até de uma maneira, digamos, inconsciente. Já tá tão natural a gente pegar e postar uma foto na rede social que a gente não para pra pensar, né? Que talvez eu esteja realmente querendo ser aceito, querendo elogios, querendo likes, né? Querendo me encaixar naquilo que as pessoas dizem que é legal e que é aprovado. Porque uma foto tua receber muitos likes significa que foi aprovado, que as pessoas estão gostando. E, gente, não há problema nenhum, tá? Não tô querendo aqui dizer que tu não pode mais publicar fotos nas redes sociais. Não é isso. Mas é a gente realmente entender aonde que está o nosso coração e o nosso propósito com cada coisa que a gente faz, né? A gente realmente refletir, será que eu tô querendo agradar as pessoas? Será que eu tô querendo agradar o Senhor? Porque de tudo que eu conversei aqui com vocês, eu já mostrei o quão maléfico é para nós mesmos essa questão de querer agradar os outros. E o quanto o Senhor, eu creio que deve se entristecer com isso também. As pessoas que buscam essa aceitação, né, a todo custo das outras pessoas, na verdade, gente, elas não se aceitam. Então elas estão querendo buscar na opinião dos outros essa validação para, quem sabe, entender, poxa, eu realmente sou boa nisso, né? O fulano me elogiou, então agora eu acredito que eu sou boa naquilo. Vocês já perceberam que tem gente que não consegue receber elogio? Tem gente que tu chega e diz assim: nossa,
que lindo esse desenho que tu fez. Imagina, nem tá tão bonito assim. As pessoas têm essa dificuldade de receber elogio, né? Elas querem essa validação das pessoas, mas aí precisa de umas 10 pessoas irem lá dizer que o desenho é bonito pra pessoa, ok, meu desenho é bonito. Então, aonde que a gente tá buscando essa aprovação? Aonde que a gente tá buscando a opinião? Em Deus ou nas pessoas? Porque quando a gente se aceita, a gente não se modifica para querer agradar os outros. A gente se mantém fiel àquilo que Deus nos criou para ser. Essa questão, gente, de querer agradar os outros, né, de ser aceito, é uma coisa que Deus moldou em mim desde o início da minha conversão. Eu comecei a compartilhar sobre a minha fé nas redes sociais lá no início da minha conversão e eu fui muito retalhada. Eu pensava em desistir porque aquilo me incomodava, sabe? Poxa, eu tô só falando do amor de Deus e vem pessoas que eu nunca vi na vida querer me provar por A mais B que Deus não existe, eu tô só compartilhando a minha fé. E eu lembro que toda vez que eu pensava em desistir, o Senhor vinha pra mim e dizia, tá, tu tá fazendo isso que tu tá fazendo pra agradar os outros ou para me agradar? Porque eu estou te pedindo. Porque pra mim era muito certo o direcionamento de Deus de que eu devia falar dele na internet. Tava muito certo isso pra mim. E quando eu comecei a falar, eu perdi muitos seguidores. Mas assim, ó, milhares de seguidores, porque as pessoas não queriam ouvir falar de Deus. E aí eu pensava, poxa, será que eu tô certa em falar de Deus na internet? E aí o Senhor vinha pra mim a todo momento dizendo, tu tá fazendo isso por quê? Pra agradar as pessoas? Ou porque eu tô te pedindo? O que eu tô querendo te dizer pra ti aí que tá assistindo esse vídeo é que tu tá dando muita bola pra opinião dos outros, mas está esquecendo de perguntar a opinião de Deus. Eu tenho aprendido a perguntar tudo pra Deus. A perguntar pra Ele se Ele quer que eu vá em tal lugar, se Ele gosta da roupa que eu tô saindo de casa, se eu tenho que fechar tal contrato. Perguntar tudo pro Senhor. Muitas vezes, quando acontece algo na nossa vida, antes da gente recorrer a Deus, a gente vai recorrer a um amigo, a um pai, mãe, irmão. Mas Deus tem que ser a nossa primeira escolha e não a nossa última opção. Então, tenha consciência de quem tu és em Cristo, qual que é a tua identidade em Cristo, do quanto Ele te ama, de tudo que Ele fez por ti. Somente tendo certeza dessas coisas é que nós não seremos levados como vento pelas opiniões dos outros de um lado para o outro. Pare de querer agradar todo mundo. Queira agradar a Deus e aquilo que Ele te pediu para fazer. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para ti. E se fez, não esquece de se inscrever aqui nesse canal, que toda semana tem 2 vídeos que vão ao ar por aqui para edificar tua vida e te aproximar ainda mais de Jesus. E compartilhe esse vídeo também com os teus amigos para que outras pessoas possam ser edificadas. Um beijo e fiquem com Deus!